Então, sejam todos muito bem-vindos no Sou Mutante, esse programa que acontece todas as terças e quintas-feiras, às 12h30. O Sou Mutante é um programa que está vinculado ao Método Mutante, onde eu ajudo mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. E aqui a gente vem, então, conversando sobre temas relacionados à questão da ansiedade. E hoje nós trazemos, então, né, como o episódio de hoje, dicas para viver melhor o outono. Então, de que forma nós podemos estar atentas, vinculadas às estações, às mudanças de estação e o que elas interferem, né, na nossa qualidade de vida. E, obviamente, que quando a gente fala em qualidade de vida, nós estamos falando aqui no que, né, nos traz aqui, que é a questão da ansiedade. Então, o que é esse tema, né, falar do outono? Nós temos presente, né, na nossa vida as 4 estações, né? O verão, o outono, o inverno e a primavera. E nesse movimento, né, das estações, nós temos as alterações climáticas, que são as mais visíveis, né, que a gente consegue sentir, enfim, independente do local onde nós estejamos. E, junto com isso, nós temos outras variações que, além da climática, implica diretamente na nossa fisiologia, na nossa bioquímica, alterando, então, os nossos padrões, né? Então, o tema de hoje está vinculado, então, a essas questões. Quando muda a estação, eu mudo também, então esse é o foco, né? A natureza nos apresenta isso de uma forma muito fácil, né? Também da gente estar observando, né, a gente aprende as estações através dessa ampliação da percepção, desde que a gente é muito pequeno, né? Uma criança pequena já sabe dizer o que a primavera representa, o que o verão, o que o outono e o que o inverno representa. Então, nós temos essa facilidade, então, através da ampliação da nossa percepção, de estarmos conectadas a essas variações. Porém, às vezes a gente percebe e não traz, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, as mudanças que são necessárias. E quando a gente não traz as mudanças, isso implica, então, em algum desconforto, algum estresse, algum sintoma relacionado, inclusive, à depressão, ansiedade, enfim. Quando a gente fala em mudança de estação, então é isso, é a gente ampliar a nossa percepção, ver, né, sentir, alterar a nossa rotina, né, entrar, né, de acordo com a rotina e adaptar, então, ir adaptando as nossas questões, a nossa vida, conforme a estação presente, né? Hoje a questão aqui é o outono. O que não seria falar, né, de mudança de estação e desequilíbrios? Que não seria isso, né? Onde a gente, às vezes, não percebe que isso vai estar alterando o nosso padrão, a nossa qualidade de vida. É quando a gente simplesmente mantém, então, uma mesma forma de viver, de estar vivendo sem estar mudando isso. Então, como o nosso tema hoje é o outono, e a gente vai falar desse outono, nós vamos trazer o que caracteriza o outono, né? A gente sai de um verão, de uma estação que nos convida o tempo inteiro à expansão, a estar na rua, né, a usufruir muito do ambiente externo, e o outono vem com a característica de já nos trazer para esse lugar um pouco mais restrito, fechado, acolhedor, vamos, né, dizer assim. O outono ele começa a nos trazer esse movimento. Por quê? Porque a estação, o outono, ela é uma estação que é uma estação leve, né? Então, ela é uma estação que
começa a chegar o frio, é uma estação que a gente considera áspera e uma estação móvel, né? Porque a gente sabe que no outono a característica, né, presente, o que a gente enxerga, é a característica das árvores perderem as folhas, né? Então a gente vê muito claramente isso, as calçadas cheias de folhas, enfim. Então esse fato, né, de que as árvores perdem as folhas, traz essa característica, então, dessa estação que é móvel. Então, isso tudo, né? Uma estação que é móvel, uma estação que começa a ficar fria, uma estação que começa, que a gente sente aquela coisa áspera, porque é onde a gente tem esse móvel que deixa, né, as folhas caírem, a gente tem também aquele ar que às vezes é mais forte, às vezes mais sutil, mas que traz essa sensação áspera, né? Então, o nosso corpo, a gente sente que a gente fica, então, já com uma sensação de precisar um pouco mais, né, de uma oleação, né, de elementos que vão trazendo essa proteção, né? Então, a estação outono ela tem essa característica. Às vezes, né, muitas vezes, na correria do dia a dia, nesse cotidiano que nós somos o tempo inteiro, né, convidadas a não prestar atenção em nada, distração, a gente acaba não percebendo. Mas quando a gente para, percebe, né, que tô com a pele seca, me sinto um pouco com a cabeça, às vezes, parece um pouco zonza, tô me sentindo um pouco mais cansada do que o normal, a gente, então, começa, né, quem está atento e tem essa relação com as estações do ano e com essas mudanças que nós somos convidados a realizar, começa, então, a perceber que algumas medidas a gente precisa estar fazendo. Nós mulheres, né, e aqui eu vou entrar direto no tema aqui das mulheres, nós mulheres, nós temos muita facilidade nessa questão de se sentir mais com a pele, né, mais ressecada, né? Então, às vezes, muitas vezes, nós temos mais facilidade, necessidade de colocar isso em prática, né? Uma dica que a gente trabalha bastante nessa questão do outono mesmo, e na mudança de todas as estações, é a gente sempre fazer um trabalho preventivo, né? Sempre quando vai mudar a estação, a gente faz um movimento preventivo. Eu indico sempre, né, para as minhas pacientes, para quem faz, né, os trabalhos, enfim, comigo, né, quem está no método, enfim, sempre fazer na mudança de estação, por exemplo, um detox, porque a gente precisa estar, né, fazendo um movimento como se fosse realmente uma limpeza, abrindo espaço para deixar aí tudo aquilo que acumulou numa estação e abrir espaço para a gente receber a nova estação. Então, o importante sempre nas estações é achar aquilo que a gente pode ir adequando, né? Percebo então, né, falando de outono, que a minha pele está mais seca, está mais áspera, às vezes o cabelo muda, a textura do cabelo muda, né, em função da característica, e hoje nós estamos falando de outono, essa característica que é mais leve, né? A gente precisa pensar no movimento que o outono traz. As folhas caem, existe um movimento mesmo que sutil nos afeta. E nós, mulheres, temos mais facilidade de chegar perto, muito mais perto, de sentir mais essas mudanças. Então, é importante a gente estar atenta a isso. Então, isso é estar alinhada às mudanças, a todas as mudanças, e hoje nós estamos falando em mudança de estação, especificamente no outono. Quando nós mudamos a estação e permanecemos, né, com os mesmos comportamentos, as mesmas questões, né, que a gente faz, né? Vamos pensar a estação anterior, que foi o verão, e no inverno, no outono, desculpa. Então, a gente precisa estar atenta a isso.
Qual é a diferença entre as estações, né? Então, eu já trouxe a questão do verão, né? O verão que traz essa expansão, nos leva a estar mais fora do que dentro, né? Tudo nos convida a estar na rua, fora, o sol, né? Os convites, o social, tudo tem um movimento que nos convida a estar mais fora do que dentro. Nosso corpo, ele se adequa a isso e nós então, vivemos essa estação de forma consciente, né? É um momento de expansão. Chega o outono, nós temos esse convite ao recolhimento, ainda não um total recolhimento, né? Mas a gente já começa a sentir o frio, a vontade do aconchego, de ficar mais em casa, de mudar a alimentação, enfim, e no inverno a gente é a estação onde nós somos realmente convidados a recolher, né? A trazer esse lugar de voltar para casa totalmente, é o lugar onde nós nos recolhemos. E depois a primavera, que é o convite mesmo para a gente estar florescendo, né? Depois de todo um período onde nós armazenamos a nossa semente, onde nós nutrimos a nossa semente com tudo aquilo que para nós é importante, nós estamos prontos a sair. Então, quando a gente tem essa percepção, né, do que cada estação nos traz, a gente tem chances de estar mais alinhado ao movimento dessa natureza lá de fora com o movimento da nossa natureza, entendendo que sim, tudo que acontece lá reflete aqui, e nós também temos essa capacidade, né, nossa de refletir lá fora. Então, quando a gente consegue, né, perceber, alinhar, enfim, essas questões, a gente, então, traz o lugar que nós, né, desejamos todas estar, que é o lugar do bem-estar, da qualidade de vida, da atenção plena, da ampliação da percepção, de estar totalmente consciente do meu estado, né? Se estou bem, se não estou bem, que medidas eu posso fazer, e com isso, então, eu consigo aliviar a ansiedade, né? Essa ansiedade que nada mais do que nós não nos apropriarmos de onde nós estamos, né? E se apropriar de onde estamos é sim estar de acordo com o que a natureza está nos dizendo. Tá? Então, isso é viver uma estação. Uma questão importante é a gente pensar que a gente precisa sempre trabalhar as estações de uma forma preventiva, né? Então, sempre eu preciso, se eu estou no outono hoje, eu já tenho que me preparar, o outono já é um convite para que eu me prepare, que eu traga prevenção para eu chegar bem no inverno. Então, as estações, elas têm esse desencadeamento. Eu estou hoje no outono e a natureza me informa o quê? Né? Que eu vou comer melancia ou vou comer laranja. Né? Então, a natureza já está me informando que no período do inverno, meu organismo, meu corpo precisa, então, de vitamina mais, de vitamina C. Então, a natureza me informa isso, me entrega isso. Mas, novamente, como nós vivemos num mundo distraído, num mundo onde nós não estamos conectados com a essência, a gente se distancia dessa informação. Então, a natureza e as estações, elas andam juntos, nos facilitando as questões de prevenção mesmo. Nós temos, infelizmente, né, a nossa cultura de nós não estarmos atentos à prevenção, né? De que forma nós prevenimos os problemas. Nós só enxergamos mesmo a situação quando o problema está ali. Na época da pandemia, eu fiz um comentário, né, e disse que, comentei numa live, num momento como esse, que a pandemia, ela não surgiu em 2019, né, a pandemia surgiu muito antes, mas porque é um processo que vem de muito tempo, a pandemia, né, a pandemia
não faz assim e acontece. Mas nós temos como característica a nossa sociedade, né, nós humanos hoje, em dia, né, toda essa sociedade de enxergar somente o espetáculo. A gente não enxerga o processo. A gente está pronto só para o espetáculo, quando chega a parte do espetáculo. Assim é o processo de adoecimento, é a mesma questão, né? Porque a pandemia é um processo de adoecimento geral. A mesma situação é para a forma como nós adoecemos. Então, nós só olhamos e nos damos conta e trazemos atenção para nós quando nós estamos já doentes, mas nós não avaliamos e não vivenciamos o processo como um todo. Então, quando muda as estações, a gente tem sempre a possibilidade já de estar trabalhando todo o nosso corpo de forma preventiva. Nós temos como prevenir, por exemplo, que a gente possa estar adoecendo direto, ficando gripado, enfim, lá no inverno, que é quando chega a umidade, muito frio, o quente e o frio, né? Quem vive no Brasil, aqui na região sul, por exemplo, tem todas as questões que a gente não tem calefação, então tudo isso a gente precisa ter um preventivo para que a gente chegue no inverno de uma forma mais confortável. A mesma coisa, no final do verão, nós precisamos nos organizar para que o nosso corpo se aproprie da mudança de estação, que nesse momento nós estamos no outono, que é uma das estações onde a gente consegue vivenciar, né, muito ainda essa oscilação entre o verão e o outono, entre aqueles momentos quentes e frios, e o quanto nós estamos preparados e o quanto nós cuidamos disso tudo, né? Então, é aquela fase do casaquinho, não dá para sair sem ele, é a fase em que a gente precisa dar atenção, né? A isso. Tem falando em preventivos ainda, né? A gente trabalha bastante uma dica aqui, né? De utilizar os chás que são termogênicos, que trazem, aceleram o teu metabolismo, né? Para que tu possa estar limpando e deixando o teu metabolismo de acordo com os movimentos que vêm, né, a cada mudança de estação. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que toda a nossa saúde, a nossa força, a nossa energia, ela se encontra toda no nosso sistema digestivo. Então, né, a gente tem um sistema digestivo que, quando funciona bem, e aí, né, tem N fatores que a gente avalia para esse funcionamento. Quando esse sistema digestivo funciona bem, todo o meu corpo funciona bem. Por isso que é importante, nas mudanças de estação, a gente fazer aquele movimento detox, uma limpeza, né? E obviamente que não é qualquer limpeza, que a gente precisa ter cuidado, né? Mas a gente pode estar fazendo isso. Então, por isso é importante, porque todo esse sistema digestivo, ele vai estar preparado, né? Ele vai estar limpo, preparado para receber o que a nova estação está te oferecendo. Então, isso é bem importante, né? A gente pode estar oferecendo de inúmeras formas esse cuidado, seja pela maneira como a gente se veste, a maneira como a gente protege as nossas extremidades, né? Mãos, pés, topo da cabeça, são extremidades que nos indicam, que nos dão características importantes da nossa saúde, e se a gente está de acordo com aquela estação, né? Sentir meu pé gelado, sentir meu pé frio, né? Automaticamente eu tenho que trazer esse aquecimento. Então, a gente deve estar atentos a isso.
Um outro ponto é a questão da alimentação, né? A alimentação talvez seja a parte, junto com as mudanças de temperatura, a parte mais fácil da gente estar observando, né? Os alimentos, a gente deveria dar prioridade aos alimentos quentes, aos alimentos cozidos, né? Evitar aqueles alimentos gelados, frios, porque o que a gente precisa? A gente precisa aquecer o nosso sistema digestivo para que ele consiga, então, aquecido, dar conta do aquecimento que a gente vai estar precisando, né? Então, a gente vai, nessa época, já aquecendo, né? Não é em vão que os cremes, as sopas, enfim, elas são tão bem-vindas nessa estação. Água em temperatura ambiente, né? Tudo isso a gente vai, então, trazendo para o nosso organismo, para o nosso corpo, para que a gente possa realmente estar de acordo, conscientes, estar vivendo melhor, né, essas mudanças. Então, né, a gente teria como uma dica importante aqui para a gente estar trabalhando esse outono, né, e se preparando para o inverno, como eu disse, sempre que uma estação vem, ela vem sempre nos mostrando de uma forma preventiva como nós podemos aguardar melhor a próxima estação, né? A gente está no outono, mas o movimento todo já começa para que a gente chegue lá no inverno bem, tá? O outono, então, tem como característica esse lugar leve, esse lugar áspero, esse lugar móvel, né? Em função de todo o movimento que traz, né? Que a natureza nos mostra que é super visível, né? Todo mundo enxerga nesse momento aqui, né? Que estamos no outono. Então, para isso, a gente precisa entender que o nosso corpo também está nesse movimento. Ele também pode ficar áspero, nós podemos sentir também esse móvel, que é essa questão mesmo de, né, de muitas pessoas relatam de se sentirem mais vulneráveis, desatentas, né? Então, isso faz parte, porque existe um reflexo, sim, e uma troca. Então, nós utilizamos dessas informações para trazer os recursos para esse corpo, então, ficar bem, né? Então, a dica que eu daria é: não sei como me alimentar, não sei o que fazer e não sei como melhorar, vamos pensar dessa forma, né? Mas o que eu posso fazer na prática para estar melhorando essa condição e estar favorecendo para que eu esteja mais em equilíbrio comigo e com toda essa natureza, né? Que é cada estação. Primeiro, a dica aqui seria ir numa feira, uma feira ecológica, orgânica ou não, né? Para que a gente possa, eu faço muito esse convite, que a gente possa observar o que está disponível ali para que a gente possa estar comprando e ingerindo, né? Porque numa feira é bem difícil a gente encontrar melancia nessa época do ano. A gente vai encontrar sempre banana, vai encontrar sempre bergamota, laranja, nessa época, né? Esse ano ainda demorou um pouquinho, porque não tivemos geada, e a laranja e a bergamota demoraram para amarelar, mas estava lá. Então a gente vai interagindo com isso e vai entendendo que aquela fruta ela está ali já como um recurso importante para nós estarmos bem. Então esse é um ponto, né? Uma dica: visitar uma feira. Então, eu vou lá e vou ver se eu tenho brócolis, se eu tenho aipim, mandioca, né? Não é por acaso que mandioca se tem nessa época, né? Um alimento que ele é mais denso, um alimento que ele aquece,
um alimento que nos traz um vigor, né? Vamos dizer assim. Não é por acaso que o aipim está ali. Então, que a gente faça essa observação e selecione, através disso, os alimentos que a gente gosta, né? E que serviriam para nos auxiliar a estarmos bem. E uma outra dica que eu dou aqui é a panaceia. A panaceia é um tônico importante para a imunidade, um tônico que nós utilizamos para energia, para realmente dar aquele up, né? A panaceia se faz, então, com o sumo do gengibre, se rala o gengibre, se pega o sumo ali, mais ou menos uma colherinha de chá, limão, caldinho ali, né? O suco do limão, espreme um limão, uma pitadinha de sal do Himalaia e uma pitadinha de açúcar demerara ou açúcar mascavo. Mexe, faz aquele shotzinho, né? E toma pela manhã, tá? É um preventivo, é um alimento importante para essa época do ano, para o outono, e que vai estar fazendo a diferença no nosso inverno, né? Nos dias frios. Gengibre, um alimento que é termogênico, nos esquenta, aquece, né? Não esquentar e aquecer somente no sentido de um corpo quente, né? Da gente se sentir aquecido, mas principalmente de aquecer esse sistema digestivo que precisa ter força e potência para realizar bem a digestão, né? Então, esse é o ponto. O limão, rico em vitamina C, o sal, né? Todos os sais minerais, enfim, e o açúcar que vem para nos ajudar também a esse lugar de menos esse lugar menos leve, né? Ele traz um pouco, nos ajudando assim a diminuir essa falta de aterramento, vamos dizer dessa forma, certo? Então, viver o outono de uma forma que a gente possa estar bem, consciente, menos distraída, né? E que com isso a gente possa ter recursos próprios da nossa natureza, da nossa bioquímica, da nossa fisiologia para estarmos bem, sem ansiedade, né? Aliviando a nossa ansiedade e consciente o tempo inteiro, né? De forma consciente, alerta, de tudo aquilo que nós podemos estar trazendo para beneficiar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Tá bom? Vão acompanhando as redes sociais, Instagram, enfim, YouTube, que a gente está colocando aí bastante informações sobre esse tema aí tão relevante, importante para esse momento. Tá bom? Muito obrigada. Desejo uma ótima tarde aí para todo mundo e um lindo outono. Tá bem? Até mais.